No vídeo anterior a gente falou como escolher um terreno e nesse vídeo nós vamos falar sobre duas diferenças topográficas de um lote. Não vamos entrar no mérito de insolação e nem ventilação. Diferenças essas que são famigeradas dúvidas entre nossos clientes. Fala galera, está começando mais um Café com Arquitetura. Peguem seus cafés com a agilidade que o Guilherme pegou a xícara dele e vamos para mais um tema. É isso aí, gente. E o tema de hoje, aclive e declive. Nesse tema vamos falar as diferenças topográficas entre esses dois lotes. No vídeo anterior a gente falou como escolher um terreno e nesse vídeo nós vamos falar sobre duas diferenças topográficas de um lote. Não vamos entrar no mérito de insolação e nem ventilação. Diferenças essas que são famigeradas dúvidas entre nossos clientes. Eles sempre têm dúvida com relação ao tipo de projeto que vai gerar ou um problema, não pensam o tipo de projeto para aquele terreno. A gente vai chegar lá e, como sempre, dar algumas dicas sobre qual é mais vantajoso, menos vantajoso ou quais as vantagens e desvantagens entre um e outro. Para a gente falar sobre o tema de hoje, a gente precisa ter um ponto de partida. Qual é o ponto de partida para saber se o seu terreno ele é um aclive ou um declive? É a rua. Então, quando a gente olha de frente para o terreno, estando na rua, sempre vai ser um ponto de partida para você dizer o meu terreno sobe, portanto ele é um aclive, ou o meu terreno desce, portanto ele é um declive, sempre da rua para o fundo. Perfeito. Por que é importante saber aclive e declive? Alguns clientes querem construir uma casa em um nível só, quando o terreno é uma montanha e quando ele é uma pirambeira. Isso é importante porque a gente tem uma continha básica para saber se vale a pena ou não a questão do corte do aterro. Antes de falar disso, a gente precisa entender o que é uma casa térrea convencional e um sobrado convencional. Uma casa térrea convencional é aquela casa em que todos os ambientes da casa estão no mesmo nível, sem nenhum desnível entre os ambientes, sem nenhuma escada. Então, garagem, área social, área íntima, quintal, tá tudo no mesmo nível. Isso é uma casa térrea convencional. Um sobrado convencional são dois níveis. Então a gente tem o pavimento térreo, em que a gente vai ter a garagem e as áreas sociais, geralmente quintal, e o pavimento superior com as áreas íntimas. Isso são tipologias convencionais. Quando você tem um terreno com aclive ou declive acentuado e ainda assim quer a tipologia convencional de térreo ou de sobrado, você precisa estar muito atento a qual é a inclinação desse terreno, a quanto no final do seu terreno vai ter ali de diferença entre o nível da rua, que é aquele ponto de partida, e o fundo. Perfeito. Então a gente vai começar pelo aclive, porque ele sobe, né? Então vamos começar sempre na subida. Quais são as principais tipologias de projeto? Vamos lá. É melhor, né? Vamos falar sobre as diferenças das tipologias de projeto nos lotes de aclive e declive. Lembrando que até uma porcentagem de tolerância, que a gente vai falar uma inclinação no fundo do lote, num terreno convencional, se ele tiver 2 metros para cima de inclinação ou 2 metros para baixo de declive, isso é tolerável na questão de muros de contenção para que a gente trabalhe, como o Caio mencionou, esses projetos convencionais, né? Em um único platô. Então vamos iniciar as diferentes tipologias de projeto a partir do lote em aclive, que é a montanha, que é a subida. A gente não vai conseguir trabalhar esse lote em aclive se ele for realmente uma montanha, ao menos que você faça um grande muro no fundo. Invista assim coisa de 100 mil reais para conter toda aquela terra e fazer ele plano. Quais são os pontos negativos? Principalmente, sua casa pode ficar enterrada com relação aos vizinhos, né? Se você quiser deixar ele plano, ter sombra, ter insalubridade. Agora, se a gente for levar para uma maneira de seguir a ordem da natureza, não ir contra a natureza do lote, a gente pode trabalhar da seguinte maneira, em 2 platôs. Em vez de trabalhar aquele muro grande no fundo, a gente traz para o meio, faz o platô no nível da rua e o platô superior ao cume da montanha.
para a gente ter numa tipologia de projeto, nesse platô do nível da rua, aonde vão chegar os pedestres e os carros, a garagem, a entrada da casa, um hall principal, junto com uma escada de acesso para o pavimento superior, aonde vai ficar quartos ou social. Ou se a gente for seguir uma tipologia de um sobrado com 3 pavimentos, garagem embaixo, social em cima e mais os quartos na área íntima no pavimento superior, no 3º andar. A dica que a gente está dando agora é a principal dica que a gente dá para todos os nossos clientes, que é nunca ir contra a mãe natureza, porque ela sabe como ela fez o terreno dela. Se a gente for contra ela, a gente vai estar indo contra o custo-benefício que a gente tanto procura no nosso projeto. Então, essa continha, né, de que se passar de 2 metros de aclive ou de declive, você precisa de repente se atentar ou estar aberto a outras tipologias de projeto, faz com que o arquiteto possa pensar, por exemplo, nessa solução que o Guilherme acabou de explicar, que é o escalonamento do terreno. Quando a gente escalona o terreno, a gente está falando em reduzir o custo de muro de arrimo e em potencializar as características naturais do seu terreno em prol de um bom projeto. Seja ele, então, com 2 níveis, com 3 níveis, mas sempre pensando nesse escalonamento quando for um aclive muito grande. Quando for um declive, a gente segue a mesma lógica, a lógica do escalonamento, tendo várias tipologias possíveis, desde a garagem ficar em cima, no nível térreo, e no nível inferior a gente trabalha a área social e quintal, ou seja, em cima os quartos vão estar como um sobrado, só que o acesso vai ser por cima. Então a gente tem que trabalhar um pé direito alto, a gente tem que trabalhar uma escada, para que quando você entre na casa você não tenha a sensação de que está entrando pelo pavimento das áreas íntimas. Outra possibilidade, de repente, é 3 níveis também num declive, porque você pode trabalhar embaixo toda uma área social de lazer, no pavimento térreo, sala de estar, jantar, cozinha, e no pavimento superior, os dormitórios. Então, estar aberto a possibilidades diferentes do convencional quando você tem um aclive e um declive muito acentuados é a principal chave para o sucesso do seu projeto. Perfeito. Lembrando, sempre consulte, antes de você comprar o lote, o estatuto do condomínio, porque alguns condomínios não permitem que você extrapole certas alturas de muro de contenção, saindo também, trabalhando na possibilidade do lote em declive, como o Caio mencionou, não só da parte de lazer, mas trabalhar a garagem. Embaixo também. Embaixo. Alguns condomínios permitem, outros não. Então, por isso que é importante. O estatuto do condomínio vai dizer também a forma, né, a tipologia do projeto, que ele melhor se adapta no seu lote, ou no perfil do seu lote. Porque isso tem a ver com o perfil do condomínio. Então, pessoal, esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. E toda semana tem um vídeo novo aqui no canal. Então, por favor, não se esqueçam de se inscrever, indicar para um amigo e vamos agradecer aos patrocinadores. Perfeito. Então, a Living Concept, loja de imóveis aqui de Sorocaba. A Favorita Planejados. A Rene Estrutura Metálica. A Luminária, loja de iluminação. A MR2 Construtora de Jundiaí. A Bela Casa, pisos e revestimentos. E a Intersecta Automação e Energia de Placa Solar. Muito obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau. Até rouco já.